Oi, 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 gente linda que acorda cedo para ler livro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão sentindo hoje, hein? Oh, eu me chamo Luciana. Tô com esse projeto do Clube do Livro da Lulu. O nosso atual projetinho de trabalho é essa maravilhazinha aqui de David Dossa, o incrível Dom de Oscar, e como as surpreendentes visitas deste gato mudaram a vida de um médico, seus pacientes e familiares, né? Esse gatinho que é o Oscar, né, gente, que a gente tá lendo aqui no livro. Aí a tradução é de Maria Elizabeth Halak Neilson, né, gente? É importante dizer também que a capa e a ilustração do miolo é de Marcelo da Paz e a imagem da capa é de Al Weems, né? Na nossa língua o VW é V. Antes de adentrar o capítulo 6, gente, a gente já tá no capítulo 6 desse livro, eu acho que a gente vai acabar antes da gente começar o nosso summertime aqui. Vocês precisam fazer o que nessa vida? Vou aqui pegar meu cafezinho. Ai. Água. Já fizeram? Vou lembrar. Mais uma vez, inscrever-se nesse canal, ativar o sininho lá, que é muito importante, comentários na barra de comentários. E sobrando aqueles carocinhos de tempo, compartilha essa maravilha, tá joia? Vamos lá, gente? Capítulo 6, meus marcadores de livro para vocês. Capítulo 6. A medida real do calor de um dia é o comprimento de um gato enquanto dorme. Charles J. Brady. Quando um paciente é terminal, os médicos discutem a limitação de procedimentos. Essas conversas vão além de debates sobre reanimação cardiopulmonar ou a possível ressuscitação do doente em caso de parada cardíaca e insuficiência respiratória. Frequentemente envolvem questões difíceis, como deixar de realizar exames e tratamentos, e se os cuidados médicos deveriam restringir-se ao alívio da dor. No caso de um paciente que tem uma doença terminal como câncer, as discussões sobre mantê-lo confortável são relativamente concretas. Ele geralmente sente dores ou náuseas. Talvez esteja perdendo peso rapidamente e já não tenha apetite. Pode estar amarelo devido à icterícia. Às vezes, seus órgãos estão até em processo de falência. Apesar de penosos, são sinais concretos. É fácil para o médico falar sobre isso com os membros da família. A ideia de evitar a dor ainda maior, mesmo que isso custe algum tempo de vida, é aceitável para a maior parte das pessoas. É o que fazemos quando não há nenhum outro tratamento a oferecer. O mesmo não pode ser dito sobre a demência. Embora males como Alzheimer também sejam considerados terminais, eles se manifestam muito mais lentamente. Como a erosão que muda a paisagem de uma praia. Os efeitos de doenças, assim, são medidos ao longo de meses e anos, não dias, já que, em geral, não é a dor ou o desconforto que afeta o paciente. As discussões... que horas são, gente? Ai, meio-dia. Pessoa que fica agoniada, que tem... Na hora de trabalhar, gente... Meio-dia. Vamos aqui. Já que, em geral, não é a dor ou o desconforto que afeta o paciente. As discussões tornam-se mais complexas e eticamente abstratas. A equipe médica e os familiares são forçados a lidar com decisões como, por exemplo, não administrar antibióticos para tratar uma pneumonia que pode ser curável, ou determinar quando não é mais relevante proceder com exames adicionais para investigar condições corriqueiras como a anemia ou a perda de peso. Por sua vez, médicos também devem perguntar se tentar identificar um problema corriqueiro faz sentido. Tomei alguma providência caso o paciente sofra de câncer. Tomarei alguma providência caso o paciente sofra de câncer ou outra doença terminal? Se não, por que pediu o exame?
Com relação ao Alzheimer, a verdadeira montanha russa de doenças agudas seguidas de recuperações parciais costuma encher os familiares de falsas esperanças. Já houve quem me dissesse: se conseguirmos curar a pneumonia, sei que mamãe vai melhorar. Se apenas pudermos ajudar papai a passar por essa, tenho certeza que veremos algum progresso. As famílias apegam-se à ideia de que, se o doente for mandado para o hospital e curado de sua pneumonia ou da infecção por estafilococos ou da fratura da bacia, ele acabará se restabelecendo. Esqueçam que a doença crônica progride inexoravelmente, a despeito da recuperação do outro problema, deixando o paciente consideravelmente mais debilitado e menos preparado para enfrentar o próximo desafio. Encontrar o limite para pacientes com demência pode tornar-se um dilema ético, tanto para os parentes quanto para a equipe médica. Foi assim com Frank e Ruth Rubinstein. Dr. Dossa, preciso que veja minha esposa agora. O tom assertivo de Frank fez Oscar, que descansava tranquilamente em cima do balcão, correr em busca de um esconderijo. Foi parar debaixo da escrivaninha, perto dos pés de Marie. Se eu tivesse sido mais rápido, provavelmente o teria acompanhado. Em que posso ajudá-lo, Sr. Rubinstein? É Ruth. Ela me parece mais confusa hoje que ontem e não está comendo. Estou preocupado. Terminei algumas coisas aqui e irei em seguida. Minha resposta suscitou um olhar furioso e, por um instante, julguei que Frank não iria embora até eu acabar o que estivesse fazendo. Por fim, ele afastou-se, resmungando baixinho. Procurei lembrar a mim mesmo que ele estava preocupado com a esposa, e isso se manifestava na forma de certa rabugice. Você pode me explicar o que está acontecendo? Perguntei a Marie. Tão logo o velho senhor sumiu de vista. Ruth não anda muito bem, David. Não está comendo e perdeu alguns quilos. Imagino que o senhor Rubinstein esteja inquieto por achar que não estamos levando essa perda de peso a sério. Quantos quilos ela perdeu, Marie? Cerca de 5. Franzi o seio. Por ironia, vários dos meus pacientes deveriam perder 5 quilos para ajudar no diabetes, na hipertensão ou no colesterol. Mas não Ruth Rubinstein. Ao internar-se na clínica, aquela senhora de 1,62 metros pesava, no máximo, 50 quilos. 5 quilos era muita coisa. Você acha que tem alguma coisa errada? Mary deu de ombros. Acho que tudo é possível, mas, sinceramente, acredito que a demência só está piorando. A propósito, Frank quer consultar um gastroenterologista. Teme que a esposa esteja com câncer no intestino. Num paciente saudável, a consulta com um gastroenterologista é uma colonoscopia para avaliar a perda de peso, e uma colonoscopia para avaliar a perda de peso seriam certamente os procedimentos indicados. Porém, com o rápido declínio mental de Ruth, submetê-la a múltiplos exames e procedimentos não parecia o melhor a fazer. Nós já começamos a conversar com Frank sobre reduzir o tratamento? David, não recebo adicional de periculosidade trabalhando aqui. Suspirei olhando para Oscar enroscado sobre a escrivaninha. Tem espaço aí embaixo para mim? Disse o Dr. Dossa pro Oscar. Bela tentativa, David. Conversei com o Sr. Rubinstein na última vez. Agora é com você. Meu primeiro encontro com os Rubinstein terminara tão mal que foi uma ligeira surpresa vê-los voltar. Frank tinha ficado zangado e Ruth assustada. Um bom trabalho de equipe.
Imagino que tenham procurado outros médicos na esperança de ouvir um parecer diferente. Uma atitude bastante comum, eu provavelmente faria o mesmo. Talvez, a gente... Tô pegando o ritmo do livro. Tem que ler todo dia. Todo dia tem que ter Clube do Livro da Lulu. Para não perder o ritmo. Vamos lá. Uma atitude bastante comum, eu provavelmente faria o mesmo. Talvez eles tivessem decidido não lidar com o assunto, mas enterrar a cabeça na areia como um avestruz, como já diria Frei Beto. Vamos fazer uma referência aqui aos avestruzes, como diria Frei Beto, as pessoas avestruz. Esse tipo de comportamento não funciona a longo prazo. Vão lá no Reinventar a Vida de Frei Beto e pega o capítulo Avestruz. Né? Mas enterrar a cabeça na areia não funciona a longo prazo. Depois de um ano, retornaram ao consultório e tornaram-se pacientes regulares. Durante algum tempo, as idas à clínica foram positivas. A cada nova consulta, o casal parecia aceitar um pouco mais o diagnóstico de Ruth e se esforçava para lidar com isso. Então, Ruth começou a perder muito do traquejo social de que permitia mascarar o déficit de memória. Envergonhada pela piora de sua capacidade de memorização, ela se afastara dos amigos. Em consequência, caíra em depressão. Antidepressivos a ajudaram por um tempo, mas não refrearam o persistente progresso do declínio cognitivo. Ruth chegou ao ponto de ter que lutar para executar tarefas domésticas, queimou a comida diversas vezes e esqueceu as receitas mais simples. O marido procurava compensar a situação pedindo comida fora ou comprando refeições prontas. Quando a esposa já não conseguia mais cuidar da limpeza da casa, ele contratou uma empregada. Apesar da debilitação da mulher, o relacionamento dos dois continuou carinhoso, o tipo que todos procuram. A paciência de Frank era maravilhosa, sinal de um grande amor que só cresce ao longo dos anos. Quando Ruth se esquecia de algum nome ou de um acontecimento, ele a orientava gentilmente na direção correta. Cercava-a de atenção constante, oferecia a mão para ajudá-la a se levantar ou o braço quando caminhavam pelo corredor. Um dia, quando um ano depois de voltarem a me procurar, Frank me puxou de lado quando saíram do consultório. Como um adolescente tímido, comprando camisinhas pela primeira vez, perguntou se eu teria amostras de algum remédio que o ajudasse com a impotência. Sua vida amorosa nunca estivera melhor, explicou, e vinha encontrando dificuldades para atender às exigências sexuais diárias da esposa. Um fato nada incomum quando um casal sofre de demência. Naquele dia, saí do consultório sorrindo sozinho. Imagina. Gostamos de acreditar que nossos pais e avós jamais fizeram sexo e que essa é uma atividade reservada aos jovens cheios de energia. Engraçado como sabemos pouco ou não queremos saber. Eu acho que é isso, doutor Dossa. Ai, gente, esse doutorzinho é maravilhoso, né? Ele parece muito com o esposo da minha amiga, Virgínia Lima Verde Leal, o doutor Ricardo. Ele é nordestino, lá do Ceará, do Rio de Janeiro. Ele é oncologista, diretor do Hospital das Américas, lá na Península, na Barra da Tijuca. Uma coisa assim. Maravilhoso. Lembra dele, lembrei de ti, Vi. Ai, precisei fazer essa pausa. Com o passar do tempo e o contínuo declínio mental de Ruth, Frank
foi tendo mais dificuldade para dar conta de todas as responsabilidades exigidas pelos cuidados diários. Nas consultas, parecia sempre mais cansado e desalinhado. Era óbvio que cuidar da esposa transformara-se num trabalho ininterrupto, e a tensão era visível, levando em conta seu próprio envelhecimento. Gentilmente, o aconselhei a considerar a possibilidade de contratar um auxiliar em período integral, ou que internasse Ruth. Sua reação foi a esperada. Como ousa sugerir que eu ponha minha mulher numa clínica, doutor? Acha que eu não sou capaz de cuidar dela? Fiz uma pausa e pedi que cogitasse empregar alguém para ajudar, para que ele pudesse sair de casa de vez em quando. A sugestão também não foi bem aceita. Por que a saúde pública não pode pagar isso? Acha que sou rico? Com certeza, expliquei-lhe que o sistema de saúde não pagaria uma acompanhante para sua esposa, mas que a contratação talvez mantivesse Ruth fora de uma clínica muito mais cara. Frank perdeu as estribeiras. Por que diabos dei todo aquele dinheiro ao plano de saúde durante anos e eles não pagaram por nada? E eles não pagam por nada? Né? Ele estava ensinando o Pai Nosso ao vigário, mas isso não mudava nada. Apesar das evidentes dificuldades financeiras, depois de algumas semanas, Frank, por fim, contratou auxílio. Infelizmente, não durou muito. Quase 3 anos após a primeira consulta, recebi um chamado do pronto-socorro. A senhora Rubinstein tinha pneumonia e precisava ser hospitalizada. Inicialmente, apresentou melhoras com o tratamento à base de antibióticos. Entretanto, no segundo dia, mostrou-se extremamente confusa. Sem saber onde estava, levantou-se da cama no meio da noite e se enrolou nos tubos intravenosos. Pôs-se a vagar pelo quarto e desabou no chão. Uma auxiliar de enfermagem encontrou-a pouco depois. Os exames de raio-x acusaram fratura de quadril, o que exigiria cirurgia. As coisas foram de mal a pior, bem depressa. Durante o período de recuperação após a cirurgia de Ruth, Ruth sofreu embolia pulmonar e o seu estado físico ainda mais instável. Pressão sanguínea oscilante, respiração difícil, como a insuficiência respiratória aumentava, conversei com Frank e sugeri que refletisse sobre as opções de tratamento. Disse que, as condições de sua esposa continuassem assim, seria preciso entubá-la, algo que a própria Ruth afirmara numa consulta não desejar. Sugeri que pensasse em deixá-la partir. Cuidaríamos dela e nos certificaríamos de que não morresse sofrendo. Minhas súplicas não foram ouvidas. Entubada, Ruth foi transferida para a unidade de tratamento intensivo. Muitas semanas depois, finalmente melhorou, justificando o apoio leal do marido. Entretanto, ficara tão enfraquecida que não mais poderia sair da cama, muito menos andar. Após diversas discussões com Frank, resolvemos transferi-la para a Esther House. Meu chai aqui. Ruth dormia ressonando suavemente. Quando entrei no quarto, recostado numa poltrona ao lado da cama, Frank tinha os olhos fechados. Parecia que a bravata na recepção o esgotara. Puxei uma cadeira e sentei-me perto dos dois. Em outras circunstâncias, talvez os deixasse sozinhos, entregues ao mundo dos sonhos, mas apesar da urgência de Frank, havia diversas questões importantes a discutir. Gentilmente o cutuquei
e ele pareceu levar um pequeno susto antes de abrir um único olho. Resmungou alguma coisa e endireitou-se. E então, Sr. Rubinstein, o que está acontecendo? Olhe para ela, Dr. Dawson. É pele e osso. Venho aqui todos os dias na hora do almoço para ter certeza de que está se alimentando. Ultimamente não consigo fazê-la comer nada. Ele apontou um queijo quente, praticamente intocado, na bandeja. O suco de maçã também continuava intacto. Sr. Rubinstein, a perda de peso de sua mulher pode ser resultado da demência. Doutor, se o senhor está aqui para me aconselhar outra vez a considerar a ideia de colocá-la numa clínica de doentes terminais, não quero ouvir. Já discutimos isso antes. Não se trata de mandá-la ou não para uma instituição, disse Dr. Dawson, né? Frank me encarou com uma determinação silenciosa, como se fosse o defensor nos portões do castelo e eu o líder da horda invasora. Não haveria acordado nem concessões. Por enquanto, tudo bem. Ruth provavelmente não estava pronta para uma clínica de doentes terminais, mas outras questões urgentes ainda precisavam ser discutidas. Fazia sentido exigir uma série de exames e procedimentos para determinar o motivo da perda de peso? Tentei outra tática. Frank, como o senhor acha que sua esposa está indo? A pergunta o surpreendeu, pois esperava uma nova investida contra os portões do castelo. Dr. Dawson, entendo que minha mulher sofre de uma doença terrível, mas não estou preparado para desistir dela ainda. Ruth ainda me ama e nosso tempo juntos é importante. Sei que gosta demais de sua esposa, mas devo dizer o que penso. O senhor conversou com Marie sobre consultar um gastroenterologista para Ruth e investigar a perda de peso. Não creio que mandá-la a um especialista vai mudar alguma coisa. Servirá apenas para submetê-la a um monte de exames. Alguns podem ser bastante desconfortáveis. Além disso, se um desses exames revelar que ela tem câncer, você sabe tão bem quanto eu que não poderíamos nem considerar um tratamento agressivo. Ela não aguentaria. A raiva tomou conta do rosto de Frank. Eu fora longe demais e ele reagia de acordo. Doutor, quero que o senhor faça por minha esposa tudo o que eu faria pela sua, ou pelos seus filhos. Se o coração dela parar, quero que eu faça bater de novo. Se pegar pneumonia outra vez, quero que a mande ao hospital. Se precisar de um especialista, quero que o senhor o providencie. Estou sendo claro? Perfeitamente claro, Sr. Rubinstein. Levantei-me e fui à porta. Antes de sair, me virei e olhei para ele, junto da mulher adormecida. Ignorando o bom senso, retirei-me deixando um último comentário que o convidava à reflexão. Frank, sei que ama a sua esposa. Ele fitou-me, sua face ficando mais serena. Parei, incerto sobre até onde poderia ir. Às vezes, o mais grandioso ato de amor é deixar que a pessoa se vá. Não transforme isso numa briga comigo ou com qualquer outro membro da equipe. Pense em Ruth. Encontrei Mary esperando na recepção. Oscar também retomara seu posto sobre o balcão e dormia de novo. Como foi? O de sempre. Vou ligar para a gastroenterologista amanhã e marcar uma consulta. Marie balançou a cabeça. Sabia que o Frank queria, mas achava que eu seria capaz de dissuadi-lo. Em silêncio, entrou em sua sala para anotar a tarefa na agenda.
Não vai fazer nenhuma diferença, não é? Eu conseguia escutá-la bem, com a porta aberta. Não, Marie, mas ele não está pronto para ouvir isso. Ele precisa de tempo, doutor. Tempo é o que mais temos. Ai, gente. 25 minutos. Aqui é a imagem do Oscar. A última. Eu quero mostrar para vocês essas imagenzinhas de rodapé que eu acho tão linda. A vontade de colorir. Cada página tem um, ó, gente. Cada página ele mostra o Oscar de uma forma diferente. Eu vou começar a mostrar para vocês. Não é tudo igual, não. Cada capítulo é um designzinho diferente. Terminando por aqui o capítulo 6. Gente, agradeço por vocês até agora aqui comigo. Eu fiquei um pouco emocionada com esse capítulo, como vocês puderam perceber. Porque eu tenho muitos amigos, os meus melhores amigos da vida. Costumo dizer que são os pais dos meus amigos, que Deus me enviou, da minha geração. Os pais deles, eu costumo dizer que são meus amigos. Meus amigos da igreja. E eu me colocando aqui no lugar do senhor Rubinstein, eu penso, né, naquilo que eu já comentei com vocês também, que as famílias, né, que tem esse tipo de doença, a Huntington disease, que é um mal que assola o fantasma, o Bruno, né, da família. Não, we don't talk about Bruno. É o Huntington na família Afonso. E é sobre isso, gente. A perda, né, de várias pessoas nesses últimos 2 anos. A primeira perda mais dolorosa dessa pandemia para mim foi o meu tio Edivaldo Benício. Edivaldo Benício, com quem eu cresci, pai das minhas 4 primas irmãs, que eu amo, 3 delas médicas. E eu lembrei que a gente passou junto por esse momento de final da vida dele, né, que ele contraiu a Covid e depois de 3 meses lutando contra a vida e as filhas se revezando, a filha mais velha como uma guerreira, minha prima Yane Benício Braga. E é para ela que eu tô dedicando esse capítulo hoje. Primas, Yane, Aline, Larissa, Kaline, vocês fizeram o que foi possível. E eu tenho muito orgulho de vocês 3. Eu amo muito vocês. E eu tenho fé que a gente ainda vai dar um abraço. Quando todo esse quadro pandêmico permitir. Gratidão, gratidão, gratidão por todos vocês aqui até agora comigo no meu canal. Até um próximo Clube do Livro da Lulu. Tchau, tchau.